Oi! Agora foi, agora tá mais gelodinho. Oba, então agora deu certo. Agora deu certo. Então, Gabi, me fala de você. Quem é a pessoa Gabriela Martins? Vamos lá, então. Eu sou Gabriela Martins, como Débora me apresentou, eu sou psicóloga, né? Eu trabalho com crianças e adolescentes, certo? Às vezes alguns adultos, mas meu público maior são as minhas crianças e meus adolescentes. E eu atuo pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, e também pela análise do comportamento, né, pela ABA, certo? Atuo aqui em Senhor do Bonfim, né, no meu consultório, certo? E hoje, Débora fez esse convite para esse tema tão importante, né? A gente saiu aí do Janeiro Branco, mas saúde mental é para o ano todo, né? Então a gente vai hoje falar um pouquinho sobre essa temática super importante. E como você trabalha com as crianças e o adolescente, acredito que você vê como o cuidador, a saúde mental do cuidador, ela influencia no benefício e no progresso dessa criança e desse adolescente, não é verdade? A vivência da rotina, da família, ela tem um impacto, seja ele positivo ou negativo, para o sucesso da terapia, do desenvolvimento dessa criança, desse menor. Isso, com certeza, né? A gente percebe, estava atrasei um pouquinho, né? Que eu fui fazer o exame de vista. E aí eu já estava com outra profissional, a gente conversando justamente sobre isso, né? O quanto na clínica a gente vê essa necessidade de dar aquele suporte ali para as mães, né? Ali o pouco que a gente pode fazer, mas que às vezes o pouco já é tão muito, né? Já é tão muito para aquela mãe ali. Então, é um oi diferente, né? Um oi mais carinhoso, a forma que você conversa, a forma que é passada a informação, o feedback, né? Então, é um cafezinho, é uma conversa que às vezes vai além do feedback da criança, né? Mas a gente também acaba escutando, né, as mães. Então, às vezes, quando eu vou fazer a anamnese, né, as mães começam a falar e aí contam muito de algumas coisas, né? Aí elas param assim, ai, mas não é pra mim, né? Aí eu, não, é você tá aqui enquanto mãe, o que você tá me falando, por mais que seja seu, mas é seu enquanto mãe. E eu preciso saber, eu preciso entender da mãe para eu poder cuidar do filho também, né? Se eu não consigo ajudar essa mãe, vai ser difícil ajudar essa criança, né? Como você falou, a gente consegue ver a diferença quando a gente atua com a família. Não existe atuar com a criança, né? A gente atua com a família, com a criança e a família dessa criança. Não se dissolve, né? Acho que você sabe bem, né? Você vive na pele como é, né? Então, a gente sabe o quanto um profissional vai fazer diferença se ele for um bom profissional, vai ser para ambos, né? Exatamente. Eu digo que a mãe, ela é a base. Não adianta você ter todos os recursos, o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, o melhor tudo para construir uma casa, mas se a base ela não estiver adequada para suportar, vai ruir. Então, eu acredito que a saúde da mãe ela é tão importante como a base. Para essa criança, para esse adolescente, ele se desenvolver, para que seja eficiente todo e qualquer tipo de terapia, de tratamento. É sim necessário que essa mãe esteja bem, até porque o profissional ele tem um tempo limitado dentro da clínica, né? A mãe tem um tempo mais extenso. Então, se aquilo que é trabalhado dentro de consultório, a mãe consegue levar para o dia a dia, então a eficácia ela é completamente diferente e o benefício para a família é bem maior. Com certeza.
Com certeza, né? Como você falou, é essa base, né? É o que sustenta ali. Então, já teve vezes das mães estarem tão exaustas, né? Com a rotina, que a gente sabe que a rotina de uma mãe típica já é bem cansativa, né? Mas a rotina de uma mãe atípica vai além, né? Ela consegue ser exaustiva, né? Então a gente tem mães aí pelo Brasil afora sofrendo de exaustão mesmo, exaustão física, exaustão mental, né? Então a gente vê na clínica mães que estão tão exaustas que querem abandonar as terapias, né? Não por não querer mais levar, por não acreditar, mas porque estão cansadas, né? E aí que entra também a necessidade da rede de apoio, né? Essa rede de apoio que a gente precisa ter. Então, abrir um pouco a mão, ter o controle, né? Porque a gente sabe também que, enquanto mãe, a gente acha que sempre sabe o melhor, sempre vai fazer melhor, e né? Várias vezes a gente faz realmente melhor. Mas a gente É também precisa verdade. aceitar ajuda, mesmo que não seja a melhor, mas de outras pessoas que podem fazer o possível ali. Seja para a gente poder tomar um banho mais demorado, seja para poder tomar um cafezinho, sair ali com um amigo, sair com o marido, né? Dar uma caminhadinha. Então, ou levar na terapia, né? Ai, hoje eu não estou aguentando, por favor, vai lá. Então, a gente precisa também sair da necessidade de controle, né? E poder atribuir um pouco as funções. Eu vejo muitas reclamações em relação à casa, porque é complicado. Você tem uma criança atípica e você tem uma casa para cuidar ainda, certo? Então, às vezes, a gente precisa falar assim, o que pode ser um pouco óbvio, mas que a gente não para pensar, que a casa vai se arrumar sozinha? Não vai. A bagunça não vai sair do lugar. Então, deixa a bagunça lá, né? Deixa a bagunça lá, deixa o prato lá. Se alguém se incomodar, eita, você não lavou o prato? Não, você pode lavar por mim. Mais pessoas moram na casa. Então, é aquilo de estar incomodado, então faça por favor, né? Faça por favor isso por mim, certo? E a gente conseguir atribuir essas funções é muito importante. Conseguir ceder, mesmo que o outro não faça perfeito. Ai, meu Deus do céu, ficou com a criança o dia todo, não deu nem um banho. Mas ficou com a criança o dia todo, sabe? Releva um pouquinho ali, e vai depois conseguindo, na conversa, né, atribuir mais e mais funções. Diminuir talvez um pouco a Também. expectativa, né? De si mesmo, da perfeição, mas também de saber que o outro está aprendendo a fazer aquilo que para a gente é tão óbvio, Sim, natural e fácil de isso. fazer. Nesse assunto, Gabi, quais são os maiores impactos emocionais para as mães Olha, atípicas? como eu falei anteriormente, tem essa questão da exaustão, né? A exaustão física, a exaustão mental, emocional, porque você lidar com muitas coisas, né? Então, uma exaustão física ali, uma sobrecarga mesmo, sobrecarga de funções. Então, muitas mães têm um trabalho fora, têm a casa para cuidar, né? Não tem ajuda nenhuma, está com o filho levando para as terapias. Então, o seu corpo, fisicamente, uma hora ele não aguenta, né? Uma hora ele realmente vai cansar. E não é um cansaço que, ai meu Deus, estou tão cansada hoje, deitei e dormi. Não, é aquele cansaço que você fica parado, assim, olhando para o nada, sem saber o que, é que você vai fazer agora, né? Porque o cansaço é tão grande, que muitas vezes você fala, meu Deus, estou cansada que eu não consigo nem dormir. E é algo que não faz sentido, mas faz sentido ao mesmo tempo, né? Porque o cansaço é tão grande que acaba tomando você naquele momento. E aí tem a sobrecarga também emocional, a sobrecarga mental, de lidar, né, com, ai meu Deus, será que eu estou sendo uma boa mãe? Que essa culpa materna, ela nasce, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? As pessoas costumam falar. E A isso culpa. porque a gente se cobra muito, a gente se põe no lugar de se cobrar, de ser a melhor e de que nosso filho também seja o melhor.
né? Então, como você falou, essa expectativa, certo? Então, acaba que ó, tem essa carga mental de será que eu estou sendo uma boa mãe? Ai, será que eu fiz direito? Né? Eita, ele vai para terapia, eu tenho que fazer em casa o que a psicóloga fono falou. Ai, meu Deus, não consegui fazer. Então, são várias coisas, a cabeça não para, o corpo não para, e a gente não é máquina, né? A gente não é uma maquininha, mas uma hora dá um curto-circuito, né? Uma hora as coisas começam a dar pane, e aí é quando há um adoecimento. Muitas vezes vem por forma de adoecimentos físicos, né? Porque a gente sabe que é tudo interligado, não dá para separar, né? Então, às vezes vem adoecimento físico, fica gripado, muita enxaqueca, e hora ou outra é uma coisinha, e às vezes o adoecimento mental mesmo, de uma depressão, uma ansiedade, né? Então, isso é muito comum, né? Mães atípicas têm um risco maior para ter depressão, porque a gente observa isso acontecer, né? A gente vê na clínica como é essa sobrecarga. Então, se de uma mãe típica já tem essa sobrecarga, a gente sabe que é muito grande também. Uma típica que tem que lidar com as terapias, com os problemas comportamentais da criança, né? É muita coisa e acaba que realmente uma hora, né, o corpo pede arrego, ou a cabeça também. Gabi, eu tô vendo aqui os comentários e eu recebi também ontem algo relacionado a isso, a culpa. A gente realmente tem esse dizer, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E na maternidade atípica, a gente vê essa culpa, parece que com um peso maior. Porque a gente sabe que a criança ela tem um funcionamento cerebral diferente. E às vezes nós, por ser seres humanos, cobramos dessa criança, desse adolescente, como se o funcionamento cerebral dele fosse um funcionamento típico. E isso traz para a mãe depois uma culpa muito grande. Eu ouço mães dizer assim: eu queria que o meu filho tivesse uma mãe melhor, que ele pudesse ter sido gerado por uma mãe melhor. Essa culpa realmente ela vem num peso tão gigantesco que muitas vezes levam essas mães a angústias tão grandes que chegam à depressão, à ansiedade, a muitas vezes quererem se isolar e isolar os seus filhos da sociedade. E eu queria te perguntar o que você pode dizer para essa mãe, para ela se acolher, se entender também como um ser humano que erra, e a importância dela reconhecer essa humanidade dela e como ela pode lidar com essa culpa. Que já tem, a gente sabe que a gente vai falar sobre esse assunto, julgamento externo, né? E esse julgamento também que é interno, que talvez ainda seja ainda mais Sim, pesado. sim. Excelente a gente falar sobre isso, né? E o que eu falaria para todas as mães é: tenho certeza que você está fazendo o seu melhor, né? Então, eu costumo sempre falar quando eu converso com alguma amiga: ai, porque eu estou insegura, será que eu sei fazer isso, né? Quando a gente vai atender: ai, será que eu consigo e tal. Uma pessoa que ela se sente em algum momento que será que eu estou fazendo certo, que ela para refletir isso, com certeza essa é uma pessoa que está indo pelo lado certo. Porque quem tem certeza de algo, tem alguma coisa errada. Nós somos incertos. Tem uma certa arrogância, talvez, Exatamente, né? né? Então, assim, você pode olhar para você e pensar: poxa, eu acho que minha criança merece mais, né? Então, na próxima vez que isso acontecer, eu vou agir diferente. Mas não em pensar que, eu sou uma péssima mãe, meu filho merece coisa melhor, né? Eu não faço nada direito. Mas não, a gente erra, como você falou, né? Nós somos humanos, nós somos cheios de falhas, de defeitos, a gente erra muito. Então, quando vê um erro, é identificar e pensar: poxa, então eu vou fazer diferente, né? Se eu acho que meu filho, né, ou eu mesma, né, quero ser uma mãe melhor, né, o que eu acho da minha expectativa do que é melhor, então o que eu posso fazer de diferente? Né? Eu posso, naquele momento que ele está com birra, em vez de eu
perder as estribeiras, eu respirar, eu só acolher ele, ou eu sair do lugar e depois eu voltar. Então, a gente vai melhorando no dia a dia. A gente nunca vai ser a mãe perfeita, nunca vai ser a melhor mãe do mundo. Para os nossos filhos, sim. Por incrível que pareça, para os nossos filhos seremos as melhores mães do mundo. Exatamente. Certo? Mas a gente não é perfeita, então a gente sempre pode estar mudando. Eu acho que eu poderia isso daqui ter feito diferente com ele. Da próxima vez eu vou tentar fazer, certo? E o principal questão em você conseguir, né, ser uma boa mãe para o seu filho é você ser uma boa pessoa para você mesma, né? É você se cuidar, né? Então assim, não tem como eu ser boa para o outro se eu não sou boa para mim. Certo? Então, se eu me acolho, se eu me cuido, se eu me gosto, se eu entendo as minhas questões, as minhas dificuldades, eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que eu posso fazer diferente, então eu vou ser boa para o outro, né? Porque eu vou ser boa para mim. Então, eu me vejo com olhos carinhosos e eu vou ver o outro também dessa forma, né? A gente é muito reflexo, certo? Então, se a gente se ver bem, se a gente se vê com carinho, a gente consegue também com o outro ser assim. É verdade. O acolhimento, né? O acolhimento, acredito que ele começa dentro da gente mesma. Porque, como você falou, a gente erra até quando a gente quer acertar. De tão imperfeitos que somos. Mas quando nós reconhecemos, o que eu digo para essas mães é, quando vier essa culpa, se acolha. Se acolha, porque não use essa culpa contra você, mas use ela para dizer assim, eu percebo que eu preciso mudar nesse ponto e eu posso agora, através desse reconhecimento, traçar estratégias para mudar. E uma coisa interessante é exatamente nessa questão, às vezes, da crise da criança, você como especialista em aba, sabe, a gente não adianta você tentar fazer nada naquele momento. Você tentar falar, ensinar, a única coisa que você precisa fazer é cuidar para o bem-estar daquela criança, não se machucar nem machucar o outro. Então, às vezes, realmente não tentar resolver naquele momento. Porque muitas das vezes o que acontece é, no momento da crise, a mãe quer resolver e aí ela perde a sua estabilidade e depois se culpa. Então, às vezes, você somente mesmo ali permanecer naquele ambiente, ou então até mesmo, se tiver um ambiente seguro, se ausentar e depois você tentar resolver. Porque nós somos seres humanos, nós temos emoções, não adianta a gente querer lutar contra elas porque elas vêm, mas nós podemos, através da terapia, através de conversas, através de acolhimentos, através de conversas saudáveis, aprender a lidar com elas de maneira saudável, não é verdade, Gabi? Com certeza. Né, você disse tudo mesmo. E teve um comentário aqui que eu queria comentar, eu vi na hora, só que a gente falou de outros assuntos, que alguma mãe falou assim, e se eu não conseguir, se sou eu que não consigo lidar com a bagunça, né? Gente, quem tem criança tem que aprender a amar bagunça, porque faz parte de ter criança, né? Não existe casa arrumada. Faz parte da decoração da casa. Exatamente. Não existe casa arrumada. Com criança não existe. Esqueçam. Mas eu queria deixar ali. Olha os brinquedos, só brinque ali. Desista. Sabe, você está numa luta onde você vai perder. Olha as suas guerras. É uma coisa que eu falo para mim mesma. Às vezes eu olho assim, aí eu me pergunto, qual guerra eu vou travar hoje? A guerra de arrumar casa ou a guerra de ter paz? Então, hoje, a guerra é essa. Então, às vezes, a gente precisa realmente escolher. Não dá para ser vida instagramável, gente. O Instagram, a rede social, as pessoas mostram, a gente mostra isso aqui. É 10%, é só um pedacinho. Os outros 90% da vida real. Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez
E eu levo para minha vida, que é a seguinte: muitas das vezes aquilo que a gente chama de problema é só a vida Isso. acontecendo. Às vezes a bagunça que você olha para casa e você vê como um problema, lógico que a gente não vai deixar um ambiente insalubre, Isso. né? Uma louça ali que ficou do almoço para a janta, acumulou um pouquinho, um banheiro que ficou 2 dias sem lavar, lava no terceiro. Às vezes o que você vê como um problema é só a vida acontecendo. Exatamente. É só a vida em Exatamente. Eu vi movimento. esses dias É só um vídeo no a Instagram vida. falando exatamente disso, né? A moça falando, gente, vocês estão reclamando que minha casa é bagunçada, é que vocês não estão acostumados a ver uma casa com gente vivendo, com vida dentro de uma casa, né? Então, assim, uma casa que não mora ninguém é uma casa limpa, né? Então, uma casa onde vive pessoas e onde tem criança, vai ser uma casa bagunçada, vai ser uma casa que tem sujeira, né? Como você falou, claro, você não vai deixar o lugar insalubre, né? Que não vai dar para ninguém viver ali dentro, com certeza não. Mas, como você falou, tem guerras que não merece, né? Tem guerras que a gente vai perder, então assim, ó, essa guerra aqui eu não vou ganhar, eu não estou com paciência para enfrentá-la hoje. Amanhã eu enfrento, amanhã eu dou um jeito, né? Sempre vai haver um amanhã. E ai, às vezes realmente, como eu falei, tem mães que são elas para tudo, né? São elas que cuidam da casa, elas trabalham fora, elas levam para as terapias. Então, às vezes, ai, meu Deus, sou eu. Se eu não limpar, se eu não arrumar, ninguém vai arrumar. Vai. Uma hora a pessoa vai se tocar. E se não se tocar, coloque função. Olha, vou fazer igual com criança. Vou fazer aqui uma tabelinha e cada um vai ter a função na casa. Então, o papai vai ter que fazer tal e tal coisa, né? Aí vai por idade, né? Filhinho de tal idade faz tal coisinha. Filhinho de tal idade faz outra coisinha. E vamos lá na tabela, né? Porque às vezes as pessoas, a gente tem criações diferentes. E muitas vezes a mulher vem de uma criação que é do cuidado, né? A maioria das vezes a gente vem de uma criação do cuidar, de ofertar para o outro. E os homens vão muito numa criação de que tudo é ofertado para eles, certo? Então a gente vai lá. Isso, exatamente. Então a gente vai lá, a gente arruma a casa, né? A gente cuida da casa, a gente cuida da comida, a gente cuida dos filhos. Mas o marido, o pai, ele tem uma função nessa casa. Se não, para que ele serve? Se ele não tiver uma função nessa casa, né? Não tem utilidade. Então, é colocar o marido, ele vai ajudar a esposa, o pai vai ajudar o filho. Certo? Então, ó, dia e tal dia da terapia é você que leva, tal dia e tal dia sou eu. Tal dia você arruma a casa, tal dia a gente vai tirar para fazer uma faxina mais grossa na casa. E colocar. Se a gente não colocar a outra pessoa realmente acomoda, né? E, gente, e vai estar ótimo. Quem não ia querer alguém que vai fazer tudo por você? Né? Quem não ia querer isso? Como dizia minha avó, como dizia minha avó, quem acha besta não compra cavalo. Isso, exatamente. E se você Né? achar uma pessoa que vai fazer tudo por você? Quem acha besta não compra cavalo. E assim, alguma coisa que eu digo às meninas, muitas vezes, é que se você não parar por você, a sua saúde vai te parar. Eu digo isso porque eu vivi isso. Eu era uma pessoa assim, bem perfeccionista nessa questão da limpeza da casa, bem chata mesmo. E na gestação do meu segundo bebê, eu entrei em trabalho de parto com apenas 6 meses. E aí foram uns 3 meses de trabalho de parto ativo, com dilatação, com tudo. E eu não podia fazer nada. Então eu via as coisas para fazer e ficava para morrer. Porque eu não podia lavar uma louça, via a louça suja, não podia e tinha que esperar alguém fazer. Então, assim, para mim, mentalmente foi muito complicado. Então, não espere você chegar, né, em um estado, talvez não como esse, mas no estado de adoecimento pela sobrecarga de tantas tarefas. Delegue tarefas. Seu filho pode ajudar. Isso é muito bom. Eu digo, eu tenho um que ele é TEA e TDAH. E eu vejo quando ele está na rotina e tem ali a tabelinha, o que ele tem que fazer.
até o comportamento dele melhora, porque ele tem noção de horário, ele tem noção de responsabilidade, ele sabe que colocar água na geladeira é uma função dele e só dele, então ele se compromete com aquilo. É engraçado que ele fala assim: eu tenho que matar a sede da minha família. A minha função é ter água gelada para que toda a minha família beba. Então, isso traz responsabilidade. São, às vezes, coisas pequenininhas, mas que ensinam, que educam e tiram de você uma sobrecarga. Porque 10 minutos que ele está enchendo ali um vaso, são 10 minutos que eu posso sentar, tomar um café, né? Então, a gente pode estabelecer estratégias para que todos na sua casa venham ser uma rede de apoio. Não é Exatamente, verdade? né? E a mamãe falou aqui, né, que o papai disse que não era para deixar fazer porque era coisa de mulher. Mas não existe dentro de uma casa uma coisa que é de mulher e de homem, porque o seu filho vai crescer, né? Ele vai, às vezes, querer fazer uma faculdade fora, vai ter que morar sozinho, e aí? Como é que ele vai se virar, né? Se ele não sabe, às vezes, nem como é que bota uma roupa na máquina de lavar, né? Então, assim, a gente precisa preparar as nossas crianças para a vida, independente qual é o gênero delas, né? A vida é igual, a vida vai ser igual. O Marivelli chegou aqui em casa com essa conversa aí. Ele faz alguma coisa, eu não lembrei. Ele é coisa de menino. Ele disse: não, é coisa de gente. Isso. Curva de braço, curva as pernas, então tem que fazer. Quem não faz é o quê? É o gato, o cachorro. Aí ele realmente ele não faz. Mas essas demandas é coisa de gente. E, Independente de ser homem, mulher, é e coisa de assim, gente. mamães, tirem um tempo para vocês. Ai, porque o papai não sabe cuidar da criança. Ó, morrer, ele não vai deixar morrer. Que é o essencial, o principal, né? Manter
Voltamos! Então, Gabi, como a gente estava falando, acho que às vezes o que falta para o pai aceitar o diagnóstico é só mesmo conhecimento sobre o assunto. Sim. Às vezes é só isso. E uma das nossas missões aqui no Instagram é justamente trazer mais conhecimento para que as pessoas possam. Nossa, eu não sabia que isso era uma característica de tal diversidade. Nossa, eu também faço isso. Nossa, meu filho também faz isso. Ah, então ele não faz isso por rebeldia, por teimosia, por danação. Não, é uma característica do cérebro dele que se desenvolveu e funciona dessa forma. Isso. Você falou sobre a prevenção, sobre a rede de apoio. E eu quero deixar aqui para as mães dizer que nós temos um grupo no WhatsApp onde há famílias atípicas e lá nós trocamos experiências, nós desabafamos, porque muitas vezes essa mãe, Gabi, ela até quer desabafar, mas ela já está com tanto medo do julgamento, do esse papo de novo, mas não é bem assim, só que não é você que está sentindo, né? Só a gente não pode, acredito que não existe uma régua para dor. A minha régua de dor é diferente da sua. Cada um tem a sua régua, né? E nós não podemos medir a régua da dor do outro comparada à nossa, não é verdade? Então, quero convidar você, mamãe, no link da bio, nós temos profissionais também para ajudar, para acolher, para direcionar. Então, lá é um ambiente que eu posso te dizer, é seguro para você desabafar, porque nada... Bebeu água pelo nariz. Eu me Foi? Respira. Onde você... É isso. É vida real. Nada que você falar lá vai ser uma surpresa. Com certeza alguém está passando pelo mesmo assunto, pelo mesmo momento. E aí a gente se ajuda, a gente se conversa. Então, essa rede de apoio, eu quero dizer que ela existe. Porque essa é a nossa missão. Nós tivemos recentemente uma notícia muito triste que particularmente mexeu muito comigo. Que foi do menino de 16 anos autista que foi encontrado já sem vida, abraçado com a mãe. E a mãe já no estado, já, né, quase também sem vida. E de 10 mães que eu converso, as 10 ou estão em depressão ou passaram por depressão. Então, e eu sou uma dessas mães. Eu sei que poderia ter sido eu ser uma notícia como essa mãe. Então, por isso que hoje a minha missão, a missão da associação é realmente essa, é acolher as mães, é abraçar sem julgamento e dizer para elas, existe um caminho, o diagnóstico não é o fim. É a Sara. Ela? Não, essa daqui é a doutora Gabriela. Por que eu tô te chamando de Sara? Não, porque aqui é a Sara que comentou. Tá de olho em tudo. Entendeu? Então, esse é o lugar da gente... Salve para cá, salve para lá. Tá? Deixa a mamãe terminar? Tá. Combinado? Tá. É um lugar lá de acolhimento, de descontração também. E que as mamães... Gabriela também está convidada a fazer parte do nosso grupo. Nós temos bastante projetos agora no mês de fevereiro. E tem muita coisa boa por vir. Tem muita coisa boa por vir. Gabi, eu quero encerrar com você dizendo o que você achou do nosso bate-papo, qual mensagem você gostaria de deixar para as mamães e as mamães que desejarem conhecer mais do teu trabalho, como elas podem te encontrar para levar o seu filho, adolescente ou criança, para estar conhecendo um pouco do teu trabalho. Certo. O meu trabalho, como eu falei, aqui em Senhor do Bonfim, né? Eu tenho meu consultório aqui, certo? Então, aí no meu Instagram também, na bio,
tem um linkzinho com o número, né? Ou pode mandar mensagem no direct também, que aí eu envio o número por lá, certo? E aí a gente pode bater um papo, pode conversar melhor. Gostei muito da nossa conversa hoje, foi muito, muito bacana, certo? Eu gosto muito de falar, né? Diz que psicólogo gosta de ouvir, mas na verdade psicólogo gosta de conversar, né? Eu gosto muito de conversar, adoro dar palestra, adoro conversar. Então, surgindo mais oportunidades, estou aqui à disposição também, né? Hoje me atrasei, peço desculpas novamente, mas médico é um negocinho, né, com horário que eu acho incrível, que nunca é no horário. Não tá dando E a, certo. a ceguinha aqui precisava fazer o exame de vista. Mas deu tudo certo. Eu gostei muito do nosso bate-papo, da nossa conversa. Espero também que para as mamães, né, que estavam aqui com a gente, né, que estiveram aqui com a gente, possa também ter tocado algo nelas, que elas comecem a se olhar de uma forma diferente, olhar para a maternidade de uma forma diferente, mais carinhosa, né, mais real também, certo? Tirando as expectativas e vendo as possibilidades, né? Nós somos feitos de possibilidades e é isso mesmo, certo? Então a gente não precisa ser perfeita, né? Enquanto mulher, enquanto mãe, a gente só precisa ser boas o suficiente para dar conta disso, né? Tem um homem, um filósofo da psicologia, que ele diz, né, que a mãe ela tem que ser suficientemente boa. Então a mãe não tem que ser perfeita, nem boa demais. Ela tem que ser o suficientemente boa, porque é naquilo que falta que a criança ela consegue evoluir mais. É naquilo que ela vê que minha mãe não me dá isso, e ela vai atrás e ela fica melhor e ela é melhor, certo? Então, mamães, é, reguem as suas redes de apoio, procurem pessoas com vivências parecidas com vocês, né? Os grupos de mães, mães atípicas, certas mães da escola, né? Aquela mãe que sempre chega ali e fala um pouquinho com você. Regue isso, né? Pega o número do WhatsApp, converse, marca de sair, aí não dá para sair, vem aqui em casa, né? Então, vão regando essas coisinhas do dia. E o resto eu deixo aí, né? Cuidem-se muito, porque você estão pelos outros, né? Então se olhe também. Se olhar para você, né? Assim como vocês tratariam tratariam suas amigas, tratem você bem, com esse carinho, com esse olhar mais maternal mesmo. Ô, Gabi, muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer, uma alegria ter você aqui conosco. Agradeço. Espero ter você aqui mais vezes. Você disse que gosta de falar, pois é que nem eu. Tô cursando terapia e o marido disse assim, não, você não dá para ser terapeuta, não, você que vai falar mais do que o paciente. Eu tenho nada, não. Aí ele conversa uma hora, eu converso outra, e aí dá. Vai passando, Então, a né? gente pode aí programar, talvez, quem sabe, uma palestra de educação parental, de algo do tipo. Bacana. Então, a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Foi um prazer ter você aqui. Muito Muito obrigado, viu, Débora? Muito obrigado. Sara também, né? Falou comigo. Muito obrigada a vocês, viu? Agradeço muito pelo convite. Fico à disposição, né? Já tenho meu contato, certo? Às vezes demora um pouquinho para responder. Eu sou um pouco. Quando eu chego em casa, o celular, sabe? Eu tento evitar um pouquinho, pelo menos ali, essa parte de trabalho, né? São várias skins, né? Como dizem os meninos dos jogos, são várias skins para a gente. Mas muito obrigada, viu? E vamos aí, até a próxima. Pois tá bom. Beijo. Obrigada a você que acompanhou com a gente. Boa Como? noite. Beijo. Beijo. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, muito obrigada a você que ficou aqui conosco, que acompanhou.
E firme Deus e até mais.